E aí pessoal, tudo bem? Ricardo aqui, e hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo de tutoriais do GrowHub. E hoje a gente vai estar falando de automação, né? Vou estar explicando um pouco sobre fluxos de atendimento, como que você pode montar um fluxo de atendimento de forma automática e também como está adicionando a IA no seu fluxo, tá? Dentro do GrowHub a gente tem essa opção de colocar a inteligência artificial para fazer atendimentos para a gente, né? Então isso facilita demais. Então aqui eu estou na aba de automação, tá? Como vocês podem ver, eu já criei 2 fluxos para a gente não perder tanto tempo. Mas para criar, pessoal, é bem simples. Você coloca aqui o nome do seu fluxo, tá? Por exemplo, eu vou escrever qualquer coisa aqui e clicar em criar, né? No meu caso, eu não consigo mais criar porque minha conta ela é limitada a somente 2 fluxos, né? Mas quando você apertar em criar, o fluxo ele já desce aqui para baixo. Isso é muito importante, pessoal, de você conseguir ativar e desativar o fluxo para eles não terem conflito, tá? Então lembre-se, sempre que você for fazer o atendimento e quiser que seu fluxo funcione, verifique se ele está ativado, tá? Que não adianta nada a gente fazer o fluxo e deixar ele desativado, que aí ele não vai funcionar, tá? Aqui também tem o botão de respostas rápidas. Ele está desativado. Se eu clicar e deixar ele ativado, eu consigo mandar, né, o fluxo como se fosse de uma forma manual. Quando eu estiver conversando ali com o meu cliente, se eu apertar o barra, né, eu consigo enviar esse fluxo de forma, né, manual, vamos dizer assim, né? Como é já utilizado, né, como é já no WhatsApp normalmente. Aqui ao lado a gente tem o botão de editar, onde a gente vai fazer edição. Eu consigo também duplicar o meu fluxo. Então, se eu quiser fazer alguma variação, eu faço essa duplicação e também consigo exportar ele. Se você quiser salvar esse fluxo em algum lugar, ou até mesmo enviar para uma outra pessoa que tem o GrowHub, você consegue fazer isso. Bom, agora a gente vai entrar aqui dentro do fluxo. Vou clicar em editar, ó. Já vim para a tela onde a gente faz a montagem dos fluxos, tá? Como eu já falei antes, eu já deixei um fluxo aqui montado, tá? Mas eu vou estar explicando tudo para vocês aqui. Nessa parte aqui, na parte esquerda da nossa tela, a gente tem os nós, né? Ou nodes, que são as funções que a gente vai montando o nosso fluxo. Então eu tenho os gatilhos, que seria o início, né, do nosso fluxo. Então, nessa parte dos gatilhos, eu tenho palavras e eu posso disparar por palavras ou por webhook. E também de forma automática, né? Se você não quiser disparar de nenhuma forma, quiser disparar como se fosse uma campanha também, você consegue. Depois aqui eu tenho a parte de mensagens, né? Que é o básico. Então, mensagens, delay e o encerramento, né? Você sempre coloca no final do seu fluxo o encerramento. Tem a parte de interações, que são respostas, né? Mas as respostas aqui, elas são os botões, então você consegue estar configurando aqui, se você quer mandar botões para o seu cliente. Também tem a parte de listas, tá? Aqui você consegue criar uma lista, mandar links, coletar dados. É bem completo essa parte de nós aqui dentro do GrowHub. Tem a parte de lógica também, então desde condicionais, variáveis, você também consegue definir, tá? É bem completo. Parte de mídias, tá? Desde imagem, áudio, vídeo, você consegue estar enviando tudo de forma automática aqui dentro do fluxo. E aqui na parte do avançado, é onde a gente consegue estar adicionando a IA também. Tem outras funções aqui também, onde de HTTP, onde você consegue fazer requisições fora aqui da plataforma. É bem bacana, tá, pessoal? E aqui por último a gente tem a IA Skill, né, que seria a habilidade que a gente consegue atribuir para nossa inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu quero que a minha inteligência artificial faça uma requisição, seja em algum banco de dados ou em alguma plataforma, eu consigo estar adicionando essa skill a ela, né? Eu coloco lá as informações que eu quero que ela faça a captação, né? Coloco o link de API e tal, e a minha IA ela vai consultar esse link, né? Ela vai fazer essa consulta para poder pegar essas informações. Então, se você tem um banco de dados e quer fazer esse link com essa skill aqui, você consegue fazer isso, tá bom?
tá? Vou estar mostrando esse fluxo, tá? E o que ele vai fazer pra gente. Bom, eu fiz um atendimento automatizado de uma pizzaria, né? Para ilustrar para vocês como é o funcionamento. Então, sempre que o cliente ele entrar em contato e digitar a palavra gatilho, que aqui no caso é pizza, o fluxo ele vai se iniciar. Então aqui eu tenho um horário, né? Eu tenho essa função que é muito bacana, né? Às vezes você tem um negócio aí e o pessoal manda mensagem fora de horário, o fluxo ele já vai responder para você automaticamente. Então aqui eu coloquei um horário, eu setei um horário de segunda a sexta, das 8 à meia-noite. Então, se essa mensagem passar aqui dentro desse horário, né, e o horário de funcionamento, beleza, o fluxo vai continuar. Agora, se a mensagem passar por aqui e for fora do horário de atendimento, ele vai jogar para esse outro lado aqui. Tá? Vai mandar essa mensagem que estamos fechados e vai encerrar o fluxo de forma automática. Tá? Estando dentro do horário de atendimento, ele vai jogar aqui para mensagem, vai uma mensagem de saudação, né? Típico de comumente utilizado em pizzarias, né? Vai ter um delay. Esse delay eu recomendo, tá, pessoal? Você que vai montar um fluxo assim, né, se baseando, é bacana você colocar esse delay para não ficar algo tão robotizado, né? Isso daqui dá um pouco mais de humanidade, fica ali uma coisa mais natural, tá? Se você deixa muito assim sem delay, fica meio seco, fica meio estranho, tá? Aqui eu coloquei um nó de imagem, né? Então eu peguei, carreguei aqui o nosso cardápio, tá? Lembrando, pessoal, todos os nós aqui, sempre que vocês forem fazer alguma modificação, vocês cliquem em aplicar, tá? Vocês aplicam para salvar a informação dentro do nó, porque se você não fizer isso, a informação não salva, tá bom? Depois de finalizar tudo, né? Você clica aqui em salvar o fluxo. Continuando, coloquei outro delay, né, de 8 segundos, mais uma mensagem, né, de posso anotar seu pedido, e aqui encerra esse primeiro fluxo. Aí logo embaixo eu já montei um segundo, onde a pessoa ela envia a palavra calabresa, né, que é simulando ali como se o cliente tivesse escolhido uma pizza de calabresa. Ele vai ter um delayzinho e já vai mandar essa segunda mensagem, né, de excelente escolha. Depois vai ter um outro delay e ele vai fazer a transferência para o humano. E o que seria essa transferência para o humano? Ele pode transferir para uma fila específica, para um atendente específico, né? Porque aqui dentro do Grow Hub a gente consegue criar departamentos, né? Que seriam as filas. Então vamos supor, eu vou criar uma fila de atendimento da pizzaria. Então, depois que o cliente escolher, né, ele colocou lá qual pizza ele quer, ele vai ser transferido para a fila de atendimento, tá? E não só aqui o exemplo que eu estou colocando da pizzaria, mas você pode colocar aqui várias filas, né, dentro aí do seu Grow Hub, né? Se a sua empresa for uma empresa que tem vários departamentos, você consegue fazer essa divisão aí, tá? Feito isso, aqui a gente finaliza o nosso fluxo, tá? Eu vou mostrando aqui para vocês mais uma vez, ó, como ficou. Lembrando sempre, pessoal, cliquem em salvar. E aqui eu vou voltar. E depois da gente ter feito o nosso fluxo, né, de eu ter mostrado aí para vocês, a gente vai ativar, tá? Deixa ele sempre ativado, pessoal. E eu também já deixei ativada a resposta rápida para mostrar para vocês como que funciona nesse caso. Então agora a gente vai ver ele funcionando. Eu vou vir aqui em mensagens e eu vou pegar meu celular e vou mandar, né, a nossa palavra-chave, a palavra de gatilho, né, que era pizza. Aí, ó. Já chegou aqui no sistema. Vou abrir para vocês. E aqui o sistema ele vai começar a responder de forma automática, tá? Mandou já a primeira mensagem, né? Passou pelo horário de atendimento, então, como a gente colocou das 8 às meia-noite, então ele já passou tudo ok. Ele enviou a imagem, tá, pessoal? Aqui aparece somente o link da imagem, mas no meu celular, não sei se vocês vão conseguir ver, chegou o cardápio, tá? Então, não é problema nenhum. Aqui ele já, né, como vocês estão vendo, ele tá dando o delay, né, entre as mensagens. Ele já disparou aqui a última mensagem.
e eu vou colocar o nosso outro gatilho que era, né, calabresa. Pronto, eu escrevi aqui calabresa lá. Ele já mandou a mensagem, tá? Respeitando o delay que a gente colocou de 8 segundos. E aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam, ele já atribuiu a minha fila, né? Ele já me atribuiu. A gente estava vendo em todas, e aqui em minhas já aparece que esse cliente, né, já está atribuído ao meu usuário. No caso, né, em um atendimento real, eu teria todas as informações do pedido da pessoa, né? E aqui eu já conseguiria adiantar, né, já saber o que o cliente quer, sendo assim, né, economizando um tempo aí precioso, que a gente sabe que hoje em dia o tempo é dinheiro, né? E agora eu vou estar mostrando para vocês o fluxo de IA, tá? E como que configura esse fluxo. Bom, pessoal, voltando aqui, estou dentro do fluxo da IA, tá? Eu fui lá na telinha de automação, cliquei no meu fluxo de IA e abriu aqui. Como vocês podem ver, ele é um fluxo bem menor, né? Quando você utiliza a inteligência artificial no fluxo, ele reduz muito, porque você consegue colocar todos os contextos, né? Tudo que você quer que a IA faça dentro de um nó só, né? Diferente do fluxo normal sem IA, que você tem que colocar todas as regras, né, que o fluxo deve seguir ali. Então ele fica bem mais extenso. Utilizando a IA, ele fica bem mais enxuto, né? E bom, para disparar esse fluxo, eu coloquei outro gatilho. Como vocês podem ver, eu coloquei um asterisco, né? Que ele é um coringa, como se fosse um caractere coringa. Então, qualquer interação que o cliente tiver, né, que o contato ali tiver, esse fluxo vai ser disparado, tá? Então, qualquer palavra, qualquer coisa que a pessoa mandar, o fluxo dispara de forma automática. Aqui é o nó da inteligência artificial, né? Ele fica aqui em avançado, tá? Só você pegar e arrastar que ele já vem. Deixa eu excluir esse aqui. E aqui dentro, a gente faz toda a configuração. Então, aqui é onde eu coloco o prompt, tá? O prompt, pessoal, vocês podem pegar uma inteligência artificial aí, um GPT da vida, e por lá vocês podem criar, tá? Aqui eu criei um prompt de uma loja de informática fictícia, tá? Bem enxuto, bem simples, tá? Só para vocês verem, mais para ilustrar, né? Aqui dentro do vídeo. Então o prompt ele tá todo aqui. Então todas as regras que a inteligência artificial vai seguir, todas as informações estão aqui dentro. E aqui para baixo, pessoal, a gente tem outras configurações. Então eu consigo limitar quantas interações a pessoa poderá ter dentro aqui da IA. Então, por exemplo, o cliente, você sabe que às vezes tem algum cliente que fica perguntando demais ali e você não quer que seja gasto muitos tokens com ele. Então você consegue limitar quantas interações. E também o tamanho máximo de resposta, tá? Então a IA ela pode dar uma resposta mais curta ou uma resposta mais longa, tá? Você consegue definir isso. Também a questão da memorização que a IA tem, você define aqui quantas mensagens ela consegue memorizar. Palavras de transferência, você consegue também, de forma automática, a inteligência artificial ela faz a transferência, tá? Pro atendente. Então você consegue definir qual a palavra que ela vai seguir para fazer essa transferência, tá? Aqui também você consegue definir mensagem de transferência, mensagem que ela vai mandar ali quando ela estiver transferindo para o atendente humano. E uma mensagem de caso de algum erro, né? Alguma coisa que ela não consiga ali responder. Feito isso, pessoal, vocês, lembrando sempre, cliquem em aplicar, tá? E depois salvar. Feito isso, agora a gente tem que configurar a nossa chave de API, tá? Para configurar, deixa eu sair aqui, né? Lembrando que eu cliquei em salvar. Para configurar, vocês vêm aqui nessa engrenagem, cliquem aqui. E essa é a parte da configuração da IA, né? Da onde a gente coloca as informações. Se você já tem a chave de API, você vai colocar aqui, né, da OpenAI, que é
a proprietária do chat GPT. E aqui embaixo, pessoal, vocês selecionam qual modelo que vocês querem trabalhar, né? Tem desde o mais simples, do modelo que consome menos token, até modelos assim que tem uma, vamos dizer assim, uma inteligência, né? uma funcionalidade superior, né? Então aqui você tem várias e várias opções aqui de agentes de IA. No meu caso eu deixei no GPT-4 mesmo, porque é uma coisa mais simples, tá? Mas aí vai depender de você, de quanto que você quer gastar, né? De tokens e tal. Se você também tiver a URL da API, você pode colocar aqui. Ele já vem como padrão da OpenAI, mas se for utilizar outra, você lembra de colocar aqui, tá? E clique em salvar, tá bom? Aqui temos 3 opções, né? Que eu acho que em nenhum outro vídeo eu tinha falado, tá? Mas a gente consegue também estar utilizando a inteligência artificial para outras funções aqui dentro do GrowHub, como transcrever áudios, né? Tanto áudios recebidos quanto áudios que nós enviamos, né, para os clientes. E aqui também a gente tem um botão de melhorar texto. Então, às vezes você quer fazer um texto mais bonito ali, ou corrigir ortograficamente, né, pontuar, você pode deixar essa opção ativada, tá? E quando você estiver escrevendo ali o texto, ele vai ter um botãozinho que quando você clicar, automaticamente ele vai melhorar ali o seu texto, utilizando a inteligência artificial. Aqui embaixo você consegue testar a transcrição, né? Se você clicar aqui, ele vai fazer um teste, ó, para ver se a sua IA, né? Se a sua chave de API está tudo certa e se ela está fazendo a transcrição de forma correta. Voltando aqui, pessoal, na parte da automação, eu já deixei ativado a IA e desativei a pizzaria, né? Para não dar nenhum conflito. E agora eu vou estar mostrando aqui, ó, como que a IA vai estar atendendo a gente. Vou mandar um bom dia aqui no meu celular. Ela já chegou. De forma automática, a IA já começa o atendimento para mim, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei o que eu gostaria de um SSD e ela já responde para mim, seguindo a regra do meu prompt, tá? Ela tá até perguntando sobre valores e tal. Eu não vou me alongar muito, tá? Porque para não ficar algo, né, para vocês não perderem muito tempo. Mas já deu para ver aqui que a IA funciona, tá? Por exemplo, se eu colocar... Vou até dar uma prolongadinha. Vamos supor, eu quero pagar aqui, ó, R$500. Vou pagar somente R$500 aqui. Ó, tá vendo? E ela vai continuando, ela vai perguntando aqui até finalizar. Já tava esquecendo, hein, pessoal? E caso, né? Vamos supor, você não queira que os fluxos eles funcionem de forma automática, mas você quer você mesmo mandar os fluxos. Então, o que você pode fazer? Vamos supor, eu estou aqui no atendimento, se eu digitar a barra, tá? Opa, aqui, meu teclado está diferente, aí ó, barra. Ele já manda, ele já aparece aqui o botão da IA, e se eu apertar de novo, aqui, nesse caso, né, a IA vai continuar o atendimento. Então, dessa forma que a gente consegue tá enviando aí o fluxo de forma, vamos dizer assim, manual, né? Bom, pessoal, então é isso. Vou estar finalizando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida em relação a IA, em relação ao fluxo de atendimento também. Ah, Ricardo, quero que você monte um fluxo assim, diferente e tal. Se tiver bastante comentário aí, a gente vai estar atendendo vocês. Eu posso montar um fluxo diferente, às vezes um funil, um fluxo de remarketing. Só vocês aí deixarem nos comentários que a gente atende vocês, tá? Qualquer dúvida também pode deixar aí. Finalizo por aqui, agradeço a sua atenção e até mais. Tchau!